Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma edição do Pod do Bel, uma iniciativa do Centro Cultural Belchior, com o apoio do Instituto Iracema e também a Secretaria da Cultura de Fortaleza, Secultfor. Hoje tem rock and roll na veia. Estamos aqui com o Malf e o Shark. Oi, pessoal, tudo bom? Valeu o convite. Estamos aqui depois de anos, né? Que a gente já fez lá atrás umas entrevistas incríveis e vamos falar sobre essa trajetória toda, né? Tem um bocado de novidade, tem um bocado de coisa do passado. Então, quem não conhece a gente aí, fica ligado, de ouvidos e olhos ligados, que tem muita coisa massa aí. Aí foi o Malf, agora o Shark. Isso aí, galera. Prazer. Tô aqui representando a nova geração, trazendo um pouco da veia do hip hop, da veia do trap, dessa nova geração que a gente vive e da música local de Fortaleza, para conversar um pouco sobre o rock, que ainda vive, mesmo hoje em dia. Isso. Falar em rock, e o rock vive. Ou vamos falar com o Malf desde o início. Como foi que a música surgiu na sua trajetória? Na realidade a música veio, ela sempre tinha ali os sinais quando eu era criança, né? Quando eu escutava alguma coisa, aquilo me chamava a atenção. Mas a música veio fazer parte mesmo da minha carreira e trajetória depois dos esportes radicais, né? Eu pego onda há muito tempo, andei de skate, ando de skate até hoje, né? Faço esportes náuticos, velejo, remo. E foi dentro dessa conexão com os esportes, né? Me lembro muito bem, tem até uma história engraçada que eu nasci em Belém do Pará e quando eu me mudei de Belém do Pará para cá, para residir em Fortaleza, né? Eu era vaqueiro, né? Então, eu tinha o meu primo, eu ia para Canidé e participava ali das vaquejadas, batia esteira, né? Em vaquejada pé de mourão, assim, quem conhece. Hoje eu não gosto de esporte, viu, gente, tá? Mas eu era muito jovem, naquela época era o que estava acontecendo de esporte dentro da família. E aí, eu era vaqueiro e nessa, meu pai construiu uma casa na Praia da Taíba, que é onde eu resido hoje. E já cheguei lá, conheci os locais, os nativos e vi as pranchas, né? Então, naquela primeira sintonia, eu pedi para poder vender o meu cavalo e comprar uma prancha. E com isso, os esportes radicais eles estão muito ligados com a música, né? E ali eu vi eles escutando os Ramones da vida, os Iron Maiden, escutando umas coisas como Rush. E nisso a gente nem sabia, eles nem sabiam os nomes das bandas, né? E aí eu gravava aquilo, fiquei alucinado com aquilo, eu comecei a ser um pesquisador de música, né? Eu pegava um Philips 2-deck, na época, pegava os filmes de surf, colocava o Philips 2-deck na frente da televisão e apertava o REC. E aquilo virou, assim, vários anos da minha vida eu escutando as bandas através de referências de filmes, né? Depois eu entendi que os créditos tinham lá o nome das bandas, né? Aí eu disse, é isso? Aí meus amigos viajavam para os Estados Unidos, eu comecei a virar colecionador de sons raros, né? E aí com isso, comecei a gravar fitas, eu era conhecido lá no meu bairro como o Lourão do Som, né? E eu só fazia esse intercâmbio se alguém me passasse um som raro. Então virou até, já comecei a fazer negócio com a música lá atrás, eu tinha acho que 12 anos de idade, por aí. Bom, com a evolução disso, né, com o skate, eu vi sobre bandas, né? Mas eu disse, cara, eu tenho que tocar alguma coisa. Aí eu comecei a aprender a arranhar algumas coisas de música dentro dessa tribo aí do surf e do skate. E aí foi onde começou, né, a minha parte como compositor, como vocalista e tal. E eu me lembro muito bem que era muito engraçado. A galera me dizia que eu era, cara, Lourão, tu é tipo um trator, né? Porque quando eu botava uma coisa na cabeça, eu ia pra cima de uma maneira feroz e fazia as coisas acontecer. E nessa época, né, eu não sei tocar música de ninguém, pra você ter ideia. Já tirei, já toquei, mas eu tenho mais de 400 músicas lançadas não, compostas, né, tenho umas 300 músicas já lançadas. Então eu aprendi a tocar 3 acordes e já fui fazer uma música minha. Então, para mim, o lance da criação autoral sempre foi muito pertencente da minha carreira, né? Então, foi isso. Acho que a música começou desse princípio aí. Beleza, você falou aí do rock progressivo, do Rush, falou também do Iron Maiden, que já é um rock pesado. Sim. E alguma preferência, assim, além da surf music? Cara, Nelson, eu escuto de tudo, né? Hoje, os meus gostos musicais, eles têm ido para outro lado, mas tive várias fases, né? E eu gosto muito do Rush, eu gosto muito do rock progressivo,
do Jethro Tull, do Supertramp, do Midnight Oil, também, que é uma banda australiana, que também não é muito progressivo, mas gosto muito de banda australiana, como Australian Crow, Man at Work, né, que são essas bandas aí dos anos 80, né? Isso. Então, pega mais a minha veia esse lado. Mas eu gosto um bocado de coisas de metal. Hoje eu escuto não tanto, né? Hoje, por incrível que pareça, eu gosto muito de música eletrônica, né? Gosto muito de indie folk, né? E, logicamente, a minha raiz musical de compositor, como compositor, eu venho da bagagem do punk rock, né? Que é o Bad Religion, que é o NoFX, que tem o No Use For a Name, o Green Day, Offspring. Essa é a minha bagagem como banda falando de Sweet Stance, né? Até porque eu tenho outros projetos. Eu tenho o Roca Vegas, que é um outro projeto meu que eu tenho uma veia um pouco... É um projeto, então eu experimento muita coisa, mas ele é mais stone rock. E tem o Mouth, que é um outro projeto meu, projeto solo, que falo de coisas... Tem muito a ver com essa parte mais moderna aí. Sei lá, do indie, né? Que posso citar alguns nomes aí como The Weeknd. Assim, vai para essa sintonia, Imagine Dragon. Então, é por aí. Bem eclético, caldeirão sonoro. Loucura essa cabeça aqui. Agora você não citou a banda que foi considerada a maior representante da surf music, é os Beach Boys. Sim, Beach Boys. Se eu for falar aqui, Dick Dale, Beach Boys. Inclusive, uma música do Beach Boys, eu fiz uma regravação, que era o Surfing USA, fiz o Surfing Taíba. Legal. É a mesma música, sendo que em punk rock, com a letra fazendo como uma viagem incrível indo pra Taíba. Aí eu faço que é Surfing Taíba, que tá no primeiro álbum. A gravação, eu preciso melhorar, né? Sabe, o músico exigente, né? Depois, tudo bem, fazem 23 anos que você gravou esse disco, né? Mas é isso, a gente tá pensando em remasterizar, fazer várias coisas legais dos álbuns antigos, mas a música é super massa, super divertida. Beleza, dessa parte da audição, como foi a formação da banda? Encontrar com os amigos para fazer um som? Bom, olha que loucura. Lembra do Lourão Trator? Nessa história toda, eu conheci o pessoal do Sweet Stance. Eu não era do Sweet Stance. Sweet Stance, quem fundou o Sweet Stance foi o Elvis Mello. E nessa época eu comecei a tocar, eu comecei a querer entrar nas turmas, né? E eu ia para os shows. Shows aconteciam aonde? Acontecia na igrejinha, no El Bodegon. Isso eu tô falando de 95, 96, né? E aí, fiz amizade com os caras. E me lembro muito bem que no primeiro dia que eu ia pros shows dele, dizia: esse cara, Lourão, quer entrar pra banda? Eu disse: quero. Não sabia nem tocar. Mas eu tinha 3 músicas próprias. E sabia tocar 5 tríades. 2 eu disse: acordes. bora. Tipo assim, bora. Tirei as músicas, tirava umas coisas de ouvido. Sempre tive um ouvido bacana, segundo a galera que toca comigo, acha que eu sou um maestrão e tenho uma audição boa. E aí cheguei no primeiro ensaio, faltaram 2 membros da banda. O vocalista e um guitarrista. Aí eu fui tocar guitarra e fui cantar as músicas que eu tinha feito. Já saíram as 3 músicas. Aí meu irmão, esse negócio funciona. Entrou no repertório da banda já? Sim, já entrou no repertório da banda. Aí com isso aí a gente já... Lourão Trator, né? Já cheguei com 6 meses depois, eu disse: quero fazer um show. Aí abrimos o primeiro show da minha vida foi no Jokerman. Não sei se você lembra, aqui perto. Sim, na Praia de Iracema. Na Praia de Iracema, que era um pub muito legal. E abrindo o show para uma banda chamada Surto, que é o Surto, que foi uma das bandas mais conceituadas daqui, que saiu tocou no Japão, tocou no Rock in Rio. E era o lançamento da fita demo tape deles, chamada Vida Morta. Então foi o meu primeiro show da minha vida. É isso. E aí, como é que foi no palco enfrentar a galera que tava do outro lado? Eu tava extasiado, né? Pra mim foi tranquilo. Assim, eu ficava muito tenso antes, né? Mas quando eu subo ali, eu fico cego e exorcizo tudo que aqui tem e fica bacana. Beleza. E depois dos primeiros shows, como foi a ideia de gravar o primeiro disco? Como foi a escolha do repertório? Bom, eu comecei a perceber, né, como é que a máquina girava, né? E eu sempre fui um cara que eu nunca esperei muito por ninguém, sabe? Você tem ideia, tá aí, né? Contei essa história toda. Fiz o meu primeiro show. Quando eu fiz o meu primeiro show, eu disse: rapaz,
para onde é que eu tenho que mandar esse som? Aí eu entendi que nessa época não existia internet. Existiam os flies, que era uma folha xerocada, se recortava e você mandava em carta social. Mandava lá 50 flies para fulano, fulano mandava para cicrano, e eu recebia dele as cartas sociais com os contatos. E aí eu começava a trocar demo tape. Eu mandava a minha demo tape para você e você mandava a sua demo tape para mim, né? E aí eu comecei a entender que também opa, se troca demo tape, eu não vou esperar para alguém me contratar. Eu vou fazer meus próprios shows. Aí eu comecei a organizar os shows e eu entendi que eu trazendo gente, eles me levavam. E aí começou o intercâmbio sobre trocas